Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, nós vamos iniciar pela correção das questões de trabalho de uma força, onde a gente está trabalhando forças constantes, tá? Então, abram lá na página 52, a gente vai corrigir o número 6. Então, diz assim: um funcionário de uma transportadora, desejando colocar várias caixas na carroceria de um caminhão, desenvolve um dispositivo que consiste numa rampa de madeira apoiada na extremidade do veículo, conforme ilustra a figura. Daí na figura já foi dado o ângulo. A altura da carroceria em relação ao solo é igual a 1 metro. Então, a altura aqui é 1 metro. E o funcionário aplica a cada caixa uma força constante de 60 newtons. Então, ele empurra nesse plano inclinado, nessa rampa, com 60 newtons. Se considerarmos que cada caixa tem massa igual a 30 quilos, 30 quilos a gente consegue calcular o peso, que o coeficiente de atrito μc da caixa com a rampa vale 0,20, a gente consegue calcular a força de atrito, e que a extensão da rampa é de 2 metros, pergunta: quanto vale o trabalho realizado pela força aplicada à caixa? Então, a gente viu aula passada que trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento. Então, nós sabemos que a força aplicada é de quanto? Já deu no enunciado. A força aplicada é de 60 newtons, certo? 60 newtons. Aqui, ó. 60 newtons. E a gente sabe que o ângulo que essa força vai formar com o deslocamento, se o deslocamento é inclinado para a direita e para cima, e essa força também está paralela, está no mesmo sentido e direção do movimento, do deslocamento, no caso, vai formar um ângulo de 0 graus. Então, não vai mudar nada, vai ser um trabalho motor, certo? Por quê? Vai ser positivo, porque está favorável ao deslocamento, ok? Então, vai ser a força vezes o deslocamento, que é o tamanho da rampa, vezes o cosseno de 0, porque formou um ângulo de 0 graus, porque está igualzinho ao deslocamento, o sentido e a direção da força. Então, o cosseno de 0 é 1. Então, nem precisaria aparecer. Quando está no mesmo sentido e direção da força, sempre vai ser cosseno de 0, e daí não precisa se preocupar. Então, 60 vezes 2 vezes 1, 120 joules. Ok? Agora, na letra B, ele quer saber o trabalho da força de atrito. Então, para calcular a força de atrito, nós precisamos descobrir primeiro quanto vale a força de atrito. Sabemos que força de atrito é igual ao coeficiente vezes a força normal, certo? O coeficiente, que é o μc, ele deu, que é 0,20. E a normal? Vamos colocar as forças aqui nessa nossa caixa, então. Nós temos, em direção à Terra, a força peso. Então, a força peso. A força que o homem aplica é no sentido do deslocamento. Então, vou pôr a força de 60 newtons aqui.
nós temos a força normal, que é perpendicular ao plano em que a caixa está apoiada. Força normal. E nós temos a força de atrito, que é sempre contrária ao movimento, certo? Ao deslocamento. Então, ela está para baixo. Atrito. Então, coloquei todas as minhas forças no desenho. Então, agora, a força resultante vai ser para cima, certo? Se a gente analisar todas as forças. A gente tem que a força de atrito é coeficiente vezes a normal. E a gente precisa dela. Quanto que vai valer essa normal? Essa normal, ela não se desloca nesse sentido, certo? Então, a normal vai ser igual à força-peso. Mas para a gente descobrir essa parte da força-peso que é a normal, a gente precisa decompor, certo? Então, se a gente decompor essa força-peso no sentido perpendicular e paralelo à rampa, então, quando for perpendicular à rampa, vai ter que seguir essa minha linha pontilhada. E quando for paralela à rampa, tem que seguir essa minha outra linha pontilhada. Certo? Então, nós vamos ter uma força-peso PY. Nós vamos ter uma força-peso PX. O que a gente precisa calcular para encontrar a força de atrito? A força normal. Então, como a força resultante em Y é zero, a gente sempre tem, né? Força, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se ele não se desloca em Y, essa força resultante é zero. E a gente sempre tem a soma das forças, que vai ser a força resultante em Y, vai ser igual a normal menos peso. Se a gente sabe que a força resultante é zero, então normal menos peso, PY, né? Aqui, PY. Então, normal menos PY é igual a zero. Então, a normal vai ser igual a PY. Quanto que vale PY? Normal vai ser o peso vezes o seno ou o cosseno de 30. O 30 está aqui. Então, se a gente pegar e analisar essas forças aqui.
essas forças aqui. Copiar aqui para baixo. A caixinha não quer ser copiada de jeito nenhum. Enfim, fiz isso. Então, se eu fizer a rampa aqui, deixa eu copiar o desenho da rampa. Então, aqui, vou copiar o desenho da rampa junto das minhas forças. Esse ângulo de 30 graus não está aqui na pontinha da flecha de PX? Ó, vou botar mais para cima aqui. Então, quanto vai valer esse ângulo com o PX? Vou botar aqui entre o PX e a força P que não está aparecendo. Se aqui vale 30, aqui vale 90, aqui vale 60. Então, qual que é o cosseno que nós vamos usar para PY? Se aqui é 60, aqui tem que fechar o 90, que é 30. Então, na verdade, sempre que a gente tiver essa situação, a gente usa o cosseno da própria rampa, porque o mesmo ângulo que a gente vai ter aqui é o da inclinação da rampa. Por quê? Um triângulo, isso é trigonometria, tá lá da matemática. A soma dos 3 ângulos dele tem que dar 180. Aqui, olhando para o PX, nós sabemos que aqui é 30, porque foi dado. Aqui é um ângulo de 90. Então, aqui tem que ser 60. Se entre PX e PY forma 90 graus, e aqui em cima nós já temos 60, sobra 30 para PY. Então, PY nada mais é do que o P vezes o cosseno de 30. Peso a gente aprendeu que é massa vezes gravidade, certo? Qual que é a massa do nosso bloco? Foi dado no enunciado, que é de 30 quilos, a nossa caixa. A gravidade mandou adotar 10 e o cosseno de 30. Ele não deu, mas o cosseno de 30 é um ângulo notável, então na verdade, a gente tem que decorar a tabelinha dos ângulos notáveis para quem pensa em vestibular, né? E aqui, na apostila, ele usou o raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu vou ter que pôr uma equação, onde a gente tem normal é igual a 30 vezes 10, vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3, sobre 2. Então, achamos a força normal
Então, normal vai ficar aqui, ó, o 2, eu já vou simplificar com 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 30, 150. Então, fica 150 vezes raiz de 3. Se é força, a unidade de medida é newton. Achamos a força normal, agora a gente consegue achar a força de atrito. Então, deixa eu apagar aqui esse desenho. Então, a força de atrito vai ser igual a normal vezes o coeficiente, que é 0,20. Então, 0,20 vezes a força normal. Então, a força de atrito vai dar. Se a gente cortar esse zero, nós podemos andar com a vírgula para a direita. Então, vai ficar 2 vezes 15, que vai dar 30. E o raiz de 3 não é exato, permanece raiz de 3. Força em newton. Achamos a força de atrito, mas o que ele pedia lá na letra B? Ele pedia o trabalho realizado pela força de atrito. Então, o trabalho nada mais é do que a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado. Se o deslocamento é para o sentido da flechinha verde e a força de atrito está contrária, o ângulo que forma aqui é 180 graus. Então, o cosseno de 180 é menos 1. A força de atrito nós achamos que é 30 raiz de 3. Então, vou fazer aqui com vocês. A apostila, ela calculou tudo junto e eu calculei tudo separadinho. Então, vamos lá. Trabalho da força de atrito vai ser a força de atrito vezes o deslocamento, que é 2 metros, se eu não me engano, né? Rampa de 2 metros de extensão, vezes o cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1, então vai ficar menos vezes 2 vezes menos 1. Então, vai ficar 30 vezes 2 vezes menos 1, menos 60. Trabalho é em joules. Ok? Então, essa seria a letra B. Vou copiar lá para baixo. Para ficar depois da explicação da apostila. Aí fica o cálculo da apostila e o cálculo da professora aqui. Então, essa é a letra B. Ok? Agora, lá no livro de atividades, a número 8, também é inclinado. Diz assim, um corpo de massa 20 kg é levado de uma posição A até a posição C, conforme a figura. Qual a diferença do trabalho da força-peso entre o transporte feito pelo caminho AC e o transporte feito pelo ABC? Então, como é que a gente vai calcular o trabalho ABC? O trabalho ABC nada mais é do que o trabalho, se a gente levar a caixa na horizontal até B,
mais o trabalho realizado para levantar a caixa até C, ok? E o trabalho AC é utilizando uma rampa, ok? Então, o trabalho ABC, que eu falei para vocês que seria o trabalho na horizontal, mais o trabalho na vertical, vai dar quanto? Quando a gente desloca de A até B, que ângulo que vai formar? Vai formar 90 graus, certo? Porque o ponto final é C. Então, esse nosso plano está a 90 graus com o ponto final. É sempre analisando o ponto final. Então, vai ficar o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90. Então, peso vezes o deslocamento de A até B vezes o cosseno de 90. E o trabalho de B até C também vai ser o peso, que é a única força envolvida, vezes o deslocamento de B até C, vezes o cosseno de 180. Por quê? Vamos botar. Vou fazer 2 caminhos aqui com vocês. Para explicar melhor esses ângulos, para que fique bem compreendido. Então, aqui, quando a gente faz o trabalho ABC, então, nós vamos andar a B, daí nós vamos ter a nossa caixinha aqui, e a única força que a gente tem é o peso. Peso. Então, aqui, de A até B. Então, aqui está o ponto B. E aqui o ponto A. Então, de A até B, nós temos esse deslocamento, certo? Então, quanto que vai ser esse trabalho? Vai ser quanto forma o ângulo do peso aqui com o plano? 90 graus, certo? Então, força-peso vezes o deslocamento de AB vezes o cosseno de 90, que está aqui. Então, deixa eu pôr uma flechinha. Isso. Flecha não dá. Isso seria essa continha aqui. Agora, se eu fizer de B até C, de B até C, é esse sentido aqui, certo? Então, é como se a gente erguesse a nossa caixinha.
do ponto B até o ponto C. Que ângulo que essa flechinha forma com o deslocamento que vai ser para cima? 180 graus, certo? Então, vai ser o peso vezes o deslocamento de B até C, vezes cosseno de 180. Como nós não temos número nenhum, só o peso, 20, eu vou manter assim. E daí depois eu tenho o trabalho ABC, então, cosseno de 90. Quanto que é o cosseno de 90, pessoal? É 0, certo? Então, isso aqui tudo vai zerar. E vai sobrar peso, deslocamento de BC e o cosseno de 180, que é menos 1. Então, vai sobrar só isso aqui, negativo. P vezes o deslocamento, vezes menos 1, que dá menos P deslocamento. Por quê? O V aqui vale 0, igual a 0. E aqui vale menos 1. Daí, sobrou isso aqui para o trabalho ABC. Agora, para o trabalho AC, formou um ângulo θ, certo? Ele deu aqui. Então, vai ser o PX, porque nós temos sempre o peso em direção à Terra. Então, nós vamos ter, como está num plano inclinado, nós sempre vamos ter que decompor. Quando a gente decompor, nós vamos ter o PX no sentido contrário ao deslocamento. Então, quem vai estar aqui é o PX, o PY nem vai nos interessar. Então, esse PX vai ser vezes o seno de θ, porque o ângulo do cosseno está aqui na outra pontinha, certo? Se a gente levar essas flechinhas para cima. Ele vai estar aqui embaixo, então é sem o ângulo, ok? Ou vezes o cosseno desse ângulo aqui, que a gente também não tem. Vezes o cosseno de 180, porque a força Px vai causar 180 com o deslocamento de A até C, ok? Então, substituindo, vai ficar P. A gente sabe que o seno de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o cateto oposto do ângulo θ? É o BC. E qual é a hipotenusa? O AC. Então, vai ser o deslocamento de BC ou CB, tanto faz, sobre a hipotenusa, que é o deslocamento AC. Vezes o cosseno de 180, certo? Que está aqui. E vezes o deslocamento AC, que é do nosso trabalho. Então, o cosseno de 180, mais uma vez, vale menos 1. Eu corto AC com AC, vai ficar menos P, o deslocamento de BC, ou CB, tanto faz. Então, chegamos na mesma resposta. Então, um menos o outro vai dar 0. Ok? Meio confuso essa por quê, pessoal? Porque está trabalhando apenas com letras, não está trabalhando com números.
Então, aqui eu vou desenhar uma caixinha falsa, só para vocês entenderem, tá? Que é a força-peso. Ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Lá da apostila ou do CA, mais alguma, pessoal? Podemos ir para trabalho de forças variáveis, então?